Um gigante majestoso. O elefante é de longe a maior criatura a caminhar pela terra. Uma montanha de músculos dotada de um enorme cérebro. O elefante vem evoluindo há mais de 55 milhões de anos. Mas por que se tornou tão grande? O que pode fazer com um cérebro tão poderoso? Será que, dotado de sentimentos, é capaz de pensar? Esta é a história do elefante. Imponentes elefantes, gigantes temperamentais. Uma das mais dramáticas cenas da natureza é quando dois elefantes peso pesado se enfrentam em uma luta. Eles podem pesar mais de 7,5 toneladas, crescer até 4 metros e as presas podem chegar até 3 metros. Tudo sobre elefantes é grande. O reino dos elefantes estende-se por muitas centenas de quilômetros quadrados. Suas famílias são grandes, geralmente 30 membros. Parecem ter o coração grande também, com grande lealdade e devoção. O tamanho é a maior característica em um elefante. Tem poucos inimigos naturais e pode encontrar uma vasta variedade de alimentos, mais do que qualquer outro animal à sua volta. Hoje é duas espécies. O africano, que é maior e mais pesado, e o asiático de cabeça áspera e orelhas menores. Esta é Siri. E estas são suas estatísticas. Tem 28 anos e veio de Burma. Sua altura é de 2,40 metros por 1,20 de largura e pesa mais de 4 toneladas. Seu esqueleto tem que aguentar este enorme peso. A chave para tanta força está na harmonia dos ossos de suas pernas. Pequenos mamíferos têm as pernas tortas, enquanto os ossos dela ficam quase na vertical, formando uma vigorosa pilastra. Não somente esta posição imensamente forte ajuda a explicar o estranho modo de andar do elefante. Para suportar seu peso, Siri tem que ter uma postura rija no andar. O seu andar parece bastante elegante, mas há uma diferença quando ela corre.
Quando outros mamíferos correm, eles se aproveitam da elasticidade de suas pernas tortas. Mas Siri não pode fazer o mesmo. Ela simplesmente acelera suas pernas rijas. Pode parecer desajeitado, mas o elefante pode mover-se mais rápido do que um corredor olímpico. Nesta velocidade, 4 toneladas de carne criam rachaduras nos ossos. Mas Siri é compensada pela falta de elasticidade nas pernas. Pode parecer estranho, mas os elefantes andam nas pontas dos pés. Os ossos das ancas apoiam-se em uma grande camada de material esponjoso que age como um amortecedor. Isto explica também como um animal tão grande pode mover-se tão calmamente. O pé sufoca qualquer objeto, abafando os ruídos como um estalar de galhos secos. Mesmo nos pântanos, o formato dos pés propicia um movimento sem que eles atolem. Os pés agem como botas de neve, prevenindo-os de se encharcarem. Os elefantes evoluíram para viver em condições muito diferentes, das mais frias montanhas aos mais áridos desertos. A maioria dos animais tem que manter uma variação mínima de calor na temperatura interna do corpo, mas os elefantes podem resistir a grandes mudanças na temperatura de seus corpos. Os elefantes conseguem viver em lugares quentes, pois desenvolveram mecanismos para mantê-los frios. Uma forma é ter um órgão que é várias vezes maior em relação ao seu corpo. O calor não penetra na pele. Quanto mais enrugada, maior o tamanho da pele e mais frio está o elefante. Chafutar-se na lama pode parecer puro divertimento, mas tem um propósito vital. A lama pode refrescar o elefante, mas as rugas da pele ajudam a prolongar o efeito. A lama que fica entre os vincos da pele enrugada ficam úmidas quando o elefante está sob o sol. Assim como o nosso suor, a água que evapora da sua pele refresca o elefante. Uma pulverizada final de talco de savana e o banho está completo. Mas esta forma de se refrescar não é tão eficaz,
devendo ser empregada uma outra técnica. Uma camada sensível ao calor mostra no corpo de Siri áreas onde irradiam mais calor, aqui mostradas em vermelho. Suas orelhas agem como radiadores de carro. As orelhas são entrelaçadas de vasos sanguíneos, os quais Siri pode dilatar e contrair à vontade, dando assim um exato controle do fluxo sanguíneo em suas orelhas. Conforme vai se esquentando, ela abre mais e mais os vasos sanguíneos. O sangue é resfriado enquanto corre pela pele das orelhas. Uma pele fina como um papel. O processo é acelerado pelo abanar da orelha, formando uma corrente de ar fresco pelo corpo. Os 450 litros de sangue de um elefante podem ser bombeados através das orelhas em 20 minutos. Funcionando como um radiador, o sangue é resfriado e misturado de volta ao corpo, resfriando todo o sangue e prevenindo o cérebro de um superaquecimento. Os elefantes africanos são mais expostos a longos períodos de sol que os elefantes asiáticos e têm maiores radiadores. O calor também é gerado internamente em um processo como a digestão. Um elefante pastando produz calor suficiente para aquecer uma casa pequena. Os elefantes passam 3/4 de suas vidas pastando. Somente um apetite desses pode literalmente mudar o mundo em que eles vivem. Em suas caças por alimentos, essas máquinas famintas transformam o seu meio ambiente mais do que qualquer outra criatura, com exceção dos seres humanos. No espaço de alguns anos, as florestas poderão se transformar em imensos gramados e pequenas poças de lama em grandes pântanos. Enfim, a cada ano, mais de 50 toneladas deste meio ambiente serão digeridas por cada elefante. Mas toda essa mastigação traz uma pesada carga aos dentes. Ao se desgastarem, os dentes movem-se para trás devagar e quebram pedaço por pedaço, vindo para a frente da boca. Enquanto isso, na parte anterior da boca, novos dentes estão crescendo, substituindo os dentes quebrados. Esses são maciços, alguns pesando até 6 quilos. O último dente cai por volta dos 60 anos. Incapacitados de se alimentarem, logo morrem. Para um animal que come tanto, seu sistema digestivo é surpreendentemente ineficiente. Siri digere menos da metade do que ela come. Os elefantes, como outros herbívoros, são incapazes de digerir os principais componentes das plantas. Ao contrário dessas enormes criaturas, uma fértil população de micróbios no intestino digerem esse material para eles. O aspecto mais distinto dos elefantes é também o mais versátil na natureza. A tromba é um telescópio e pode alcançar galhos de árvores de mais de 7 metros de altura, bem como os alimentos no chão. Isto proporciona ao elefante comer mais espécies de plantas do que a maioria dos animais em seu habitat.
Um poderoso sifão capaz de ingerir até 250 litros de água em 4 minutos e meio. A tromba é muito forte, podendo levantar até 200 quilos e pode empurrar e arrancar muito mais. E ainda é incrivelmente sensível também. O elefante tem um olfato mais aguçado do que um cachorro. E a tromba é tão hábil quanto a mão de um homem. Mas o elefante não nasce com essa sofisticada habilidade. Isto requer anos de prática. A história de como esse bizarro membro evoluiu começou há mais de 55 milhões de anos com os ancestrais do elefante. Estas criaturas primitivas tinham pernas curtas e o tamanho de um porco. Provavelmente, eles tinham um focinho móvel que se formava do lábio superior e do nariz, o qual era usado para pegar alimentos. Com o tempo, as novas gerações desses animais aumentaram dramaticamente de tamanho. Como ficaram mais altos, suas mandíbulas também cresceram na horizontal, mantendo contato com o chão para que se alimentassem. O focinho, agora parecendo mais com uma tromba, também cresceu. Suas cabeças, agora adornadas com enormes presas, ficaram mais pesadas. Seus pescoços ficaram mais curtos e firmes, aguentando o seu enorme peso. Esta tendência continuou por dezenas de milhões de anos. Os animais cresciam e tinham as mandíbulas e as trombas mais longas. Então, há 20 milhões de anos, uma mandíbula mais curta começou a encolher, mas a tromba continuou em contato com o chão. O resultado é esse membro usado atualmente pelos elefantes. Durante séculos, os cientistas têm conhecimento de que, ao contrário do focinho de qualquer outro mamífero, a tromba não possui ossos, somente músculos, daí a sua flexibilidade. Até recentemente, a sua função específica ainda era um mistério. Oh, yes, look at that. Dr. Jahesh Shoshani passou meses dissecando uma tromba. É o primeiro a elucidar toda a complexidade do sistema muscular de uma tromba. Now we can see these radiating muscles in here. Sua primeira conclusão é que uma tromba contém mais de 150 mil unidades de músculos, muito mais do que o braço de um homem adulto. Posterior to anterior. Aí está a razão da grande versatilidade da tromba. Como os exames não terminaram com a tromba, o doutor dedicou anos dissecando o restante do elefante. Ninguém antes dele havia feito isto tão sistematicamente. Uma sequência completa desse trabalho é assustadora. Às vezes, o bisturi dissecador tem que dar lugar a uma serra.
Um último órgão continua sob a lâmina do Dr. Shoshani. E uma pergunta que ainda pode ser respondida. Será verdade que os elefantes nunca esquecem? Olhe para o tamanho desse cérebro. Uau! Shoshani esperou muito tempo por este momento. Juntamente com seu colaborador, o professor Nick Mozares, um expert em cérebros humanos, o Dr. Shoshani está para iniciar a dissecação do cérebro do elefante. Shoshani mal pode conter a emoção. Nick, esse trabalho é maravilhoso. Ok, continue. É mais duro do que um cérebro humano. Nossa, veja aqui dentro. Uau! Cuidado com os dedos. Uau! Quantas cores diferentes. Posso ver o cerebelo? Ah, sim. Veja isso. Ok, deixa que eu faça a última parte. Por favor, só me dê o prazer de fazer alguma coisa. É por isso que ele disse que é divisível. Ah, veja isso. Agora descreva o que você está vendo, Nick. Há uma pituitária. Eles estão ansiosos para comparar o cérebro do elefante com o cérebro humano, com um particular interesse nas estruturas que envolvem a memória, os lóbulos temporais. Estamos comparando os lóbulos temporais do cérebro de um elefante. Este é o lóbulo temporal de um elefante. Este é o lóbulo temporal humano. Há uma importante diferença que posso ver e tenho certeza que o Nick concorda comigo. Embora eu tenha lido muito a respeito do tamanho do lóbulo temporal, uma vez que o vemos, percebemos em terceira dimensão como ele é enorme. É muito grande. E mesmo a olho nu, pode-se perceber que as circunvoluções cerebrais humanas são menores do que a do elefante. As circunvoluções do lóbulo indicam a capacidade de armazenar informações. Os lóbulos temporais do elefante mostram-se ainda mais torcidos do que os lóbulos humanos. Tendo comparado o cérebro de um elefante ao cérebro humano, especialmente os lóbulos temporais, eu chegaria à conclusão que, em geral, os elefantes têm a capacidade de lembrar, de reconhecer melhor do que o ser humano. Acredito que há algo de verdadeiro quando dizem que os elefantes nunca esquecem. Eu acredito nisso. Mas para que os elefantes estariam usando uma memória dessa? Uma das razões é para o poder do reconhecimento. Os elefantes podem distinguir entre mais de 200 indivíduos. Boa memória é essencial porque as fêmeas dependem uma das outras para criarem suas crias, o que é muito raro entre os mamíferos. Uma mãe precisa ser capaz de lembrar e saber quem são as ajudantes mais confiáveis e experientes. A memória é o vínculo da sociedade dos elefantes, assegurando os laços que os unem. Pesquisadores sabem e têm nomeados cada um dos 200 elefantes que perambulam nesta área da África. Ian Douglas Hamilton é o pioneiro nos estudos do comportamento selvagem dos elefantes. Ele aprendeu com os elefantes os benefícios de ter uma comunidade tão unida. A vantagem óbvia de viver em uma sociedade como essa é defender os mais jovens, ensiná-los e a defender-se dos predadores. Podem imaginar a constante ansiedade e preocupação dessa jovem fêmea em relação ao seu bebê? Então, se existir uma leve alusão de que há um predador por perto, digamos uma hiena, e as hienas aparecem de vez em quando e mordem os rabos dos bebês. Então, os predadores podem ser uma verdadeira ameaça.
Outra vantagem de viver em grupo é que todo grupo pode ajudar a criar os mais jovens. E é interessante nessa sociedade o tempo que as fêmeas despendem procurando por pequenos novilhos. Eles são absolutamente fascinantes. Tecnicamente, são conhecidos no mundo biológico como elemothers, mas também as chamamos de tias. Elas caçam os novilhos e constantemente os perseguem. A matriarca lidera a família na rotina do dia a dia. Mas em tempos de seca, por exemplo, é dever dela guiar a manada para áreas fora do habitat natural. E é quando a admirável memória do elefante nos surpreende. A matriarca busca no seu estoque de conhecimento a melhor rota para explorar as remotas vegetações e piscinas d'água, ou onde obter sal em um habitat pobre de nutrientes. Esta informação foi armazenada durante sua vida, observando e guardando na memória os caminhos feitos por matriarcas anteriores a ela. Todos os membros da família dependerão muito da memória da matriarca. Ela se lembrará para onde deverão ir na época da seca. Ela saberá o que fazer em momentos de insegurança, porque ela já passou por isso. E quanto mais velha, mais bem-sucedida ela é. O fato de que esta valiosa informação é armazenada faz tudo mais trágico quando uma matriarca é ameaçada. Claro, ela será a primeira a invadir o espaço alheio, pois é a que tem as maiores presas. Quando os elefantes desviam o caminho dos parques nacionais, estão à mercê dos caçadores e dos fazendeiros. Ian Douglas Hamilton espera que, encontrando o caminho que os elefantes fazem, poderá negociar com essas pessoas uma liberdade maior para os elefantes se moverem. Mas como seguir um animal durante meses, viajando muitas milhas por um terreno árido? A melhor maneira é segui-los com radiotransmissor. Maravilhoso. Agora sentamos e observamos. Espere até eles pararem. Eles estão um pouco assustados, estão correndo, mas irão diminuir o passo. Então, gradualmente, a matriarca irá voltar e dentro de 5 minutos esperaremos que ela caia. Quando ela cair, teremos que nos levantar rapidamente, pois algumas vezes os outros poderão tentar ajudá-la. Com isso, eles poderão espetar as presas nela. Certamente irão feri-la. Sentindo que a matriarca poderia causar pandemônio entre a família, eles então terão se afastado de Maud e seguido sua próxima acompanhante. Ok, vamos tirar o colar. Eles tentarão ajudá-la a se levantar, e esse é o problema. James, pode ver se consegue pegar isso do outro lado? Esta operação é feita sempre sob tensão. James, veja se Eles consegue têm que pegar agir isso. rápido para que não haja superaquecimento do animal. Eles têm somente meia hora para prender o radiotransmissor e aplicar o antídoto. Certo. Assim está bom. Posso checar somente as medidas? Vai em frente. Muito bom. Está reagindo.
É um momento de grande alívio quando Maud finalmente se levanta. Agora ela vai se reunir à família. Lá estão eles. Douglas Hamilton tem usado rádio rastreador desde os anos 70, quando invadir áreas alheias era necessário. Somente agora os elefantes estão fazendo a longa jornada de volta para uma de suas áreas férteis favoritas. Incrível, eles ainda são capazes de refazer a caminhada após 20 anos. Lá está ela. Bem, aqui vamos nós. Mas ter uma memória dessas pode ser uma desvantagem. Algumas lembranças são muito atrativas, mas pode haver uma velha matriarca que se lembra de um lugar que ela não poderia ir. Mas ela gostaria de ir porque a comida é particularmente boa. Agora, depois de invadir a área, ela percebe que alguém fez uma plantação de milho para ela. É aí que se dá o conflito entre o homem e o elefante. Infelizmente, sempre o elefante é o perdedor. Uma matriarca dedica sua vida para construir um estoque de conhecimentos em benefício de sua família. Mas o macho tem uma programação diferente. Ele deixa sua família na adolescência para viver uma existência solitária e perambular para bem longe à procura de fêmeas em potencial. Entre esses machos, a competição pela fêmea é intensa e ocasionalmente violenta. Se eles têm que lutar toda vez para provar seu domínio, eles não viverão muito tempo. Ao contrário, eles fazem uso da sua prodigiosa memória. Desde o tempo da infância, os machos testam sua força brigando entre si. Ao longo de suas vidas, armazenam na memória a força dos outros machos, estimando as próprias chances de ganhar uma luta real. As lutas podem prolongar-se até por 2 dias, às vezes até a morte. Mas as lutas só acontecem quando há um prêmio a ser ganho, como uma fêmea por perto. Durante anos, a doutora Joyce Poole tem estudado como os elefantes se comunicam. Tem tido muitas histórias de caçadores e de naturalistas sobre grupos de elefantes, talvez a vários quilômetros, aparentemente movimentando-se em sincronia. E então surgiu a ideia de elefante ESP. Doutora Poole sabia que deveria haver uma explicação mais científica para essas histórias de caçadores. A prova disso veio da observação de famílias de elefantes. Por muitos anos, temos notado ocasiões em que uma fêmea para de repente e todo o resto dos elefantes param ao mesmo tempo, como se tivessem ouvido um som, e nós não tínhamos ouvido nada.
Ou ocasiões onde uma fêmea atrás da fila abria bem a boca como se estivesse bramindo, e nós ainda não podíamos ouvir nada. Isso nos fez pensar se, na verdade, os elefantes estavam emitindo sons que não podíamos ouvir. Comunicações de longa distância continuaram um mistério até que há 15 anos a zoóloga Cat Payne iniciou sua observação. Senti uma turbulência no ar, perto da jaula do elefante. E trouxe-me uma lembrança de quando eu tinha 13 anos, há 34 anos. Eu estava cantando em um coral e cantávamos Bach. Este coral em particular tinha poucas vozes de baixo. O órgão abaixava o tom até chegar no limite. Era quando eu passava a sentir mais o som do que a ouvi-lo. Eu perdi o meu senso auditivo para sons de baixo. Somente sentia ressoar. Foi a mesma coisa que senti no zoológico. E quando eu estava no zoológico, eu pensei, bom, meu Deus, talvez os elefantes estejam emitindo sons tão baixos que eu não possa ouvir, mas tão fortes que possa senti-los. Sexta-feira, 14 de junho, 10h15, 12, 13, 14, 15, 16, canal 1 está a 25, canal 2 está a 35. Payne voltou ao zoológico com equipamento usado para gravar o som baixo, ou infrassom. Este som é inaudível sob circunstâncias normais, mas pode ser trazido ao ouvido humano aumentando a velocidade da fita. Esta é uma fita de um dos momentos em que nós sentimos a turbulência no ar. Primeiro a toquei, do jeito que nós ouvimos, na velocidade real. Realmente não estou ouvindo o som dos elefantes. Só ouço o ruído do equipamento. Agora, se eu pegar essa mesma fita, rebobiná-la e tocá-la novamente, 10 vezes mais rápido, os sons irão aumentar e se tornarão audíveis. Todos estes sons são dos elefantes, que não ouvimos antes, pois estão abaixo da frequência que as pessoas podem ouvir. Foi um momento importante percebermos que tínhamos encontrado uma nova dimensão e comunicação acústica. Ninguém havia ouvido infrassom entre animais terrestres. Ninguém tinha pensado que havia um animal grande o bastante para emitir em baixa frequência um som como esse. O que significa que, para os elefantes, é possível se comunicar a longa distância, pois o infrassom percorre o espaço muito melhor do que os sons de alta frequência. Sabemos, através de nossas experiências, que os elefantes respondem ao chamado de um para o outro a uma distância de pelo menos 4 quilômetros. Quando há perigo, meu palpite é de que os elefantes se comunicam a mais de 10 ou 20 quilômetros. Como o infrassom pode percorrer essas distâncias? O som que soa no ouvido humano não percorre distâncias longas porque consiste em ondas curtas, as quais são facilmente dispersas quando batem em obstáculos como árvores, etc.
O infrassom consiste em ondas longas que desviam de obstáculos com pouca dispersão, consequentemente, percorrem muito mais. A descoberta da outrora inaudível voz do elefante confirma que realmente possuem um sistema de comunicação sofisticado. Joyce Poole está sintonizada às súbitas nuances da vocalização dos elefantes, tentando decifrar sua linguagem. A fim de decifrar o significado de um chamado a horas e horas de observação. Mas é difícil decifrar quem fez o chamado, porque a baixa frequência é muito difícil para os ouvidos humanos localizarem. Uma coisa que ajuda é o abanar das orelhas, porque os elefantes tendem a abanar as orelhas quando são chamados. Durante um vamos conversar, eles podem abanar as orelhas devagar, como se estivessem conversando, durante um ruído de cumprimentos. É um pouco diferente. Eles mantêm as orelhas bem no alto e as abanam bem rápido. Sons que, soando em dissonância em um ouvido que não é treinado, são significativos para Joyce Poole. Muitos chamados são simples. Por exemplo, um chamado significa quero mais leite, o outro chamado dizendo vamos, assim como os outros chamados são bem complexos. Há uma série de ruídos que parecem quase uma discussão entre fêmeas, dizendo, vamos por aqui, a outra dizendo, não, quero ir em outra direção. Na verdade, ninguém sabe o que estão dizendo um para o outro. Mas até agora, identificamos 33 diferentes chamados emitidos pelos elefantes. Mas acredito que estamos apenas no começo. Agora acredita-se que esta comunicação é no mínimo tão sofisticada quanto aquelas dos gorilas, das baleias e dos golfinhos. Joyce Poole afirma que acredita que os elefantes podem ser conscientes da mesma maneira que nós somos. As pessoas tendem a pensar que somente os seres humanos são conscientes. Mas dos anos que tenho dedicado aos elefantes, eu realmente acredito que eles tenham um senso de humor. Às vezes, observando os elefantes brincarem, certas expressões que eles fazem como se estivessem se divertindo com suas próprias ações. Nas vezes em que brinco com eles, e essas brincadeiras são lembradas muitos anos depois, eles vêm perto do carro e balançam a cabeça de um jeito que chamamos de sorriso. Como se dizendo, sim, eu me lembro daquela brincadeira com você. Se esses animais possuem um senso de humor e um autoconhecimento como acredita Joyce Poole, sugere-se então que eles tenham emoções e sentimentos uns com os outros. O jeito como se comportam em volta de um cadáver é semelhante ao jeito do homem expressar sua tristeza. Os elefantes parecem ter uma compreensão sobre a morte. É interessante observá-los em volta dos ossos de outro elefante. A maneira que eles remexem os ossos e examinam cada fenda, pisando com cuidado nos ossos, o jeito que eles acordam um filhote.
que é que eles estão tentando encontrar? Por que fazem isso? É quase como um ritual. Quem mais tem rituais fúnebres? Os seres humanos. Será que essas criaturas realmente possuem consciência e sentimentos, como sugere a doutora Joyce Poole? Podemos dissecar cérebros, gravar sons e analisar a linguagem do corpo desses animais. Mas, até agora, o seu mundo interior permanece incompreensível para nós. Tudo o que podemos dizer com certeza é que o elefante é muito mais do que simplesmente a soma de seus enormes órgãos.